Senhor Jesus, nós vamos mesclar as duas últimas palavras que tivemos. Que o Ildefonso, Carlos Cruz e o Quirino deram testemunho, mais a palavra que o Braga introduziu no dia 30. E aí nós queremos aproveitar e mesclar essas duas palavras. Depois nós vamos abrir para que vocês possam dar testemunho. O Fernando mais o Fabiano estiveram com eles no norte de Minas, também podem dar o testemunho. A Ana Luísa Figueiredo está aí? Está lá em cima, daqui a pouco desce, que está servindo com os adolescentes. Ela também retornou, após 6 meses servindo ali nos Estados Unidos. Acho que até mais um pouco, E é Ana Luísa de Deus, desculpa. E depois os irmãos também podem compartilhar um pouco, tá? Nós vamos tentar terminar a reunião às 11h40 para liberar vocês, porque hoje não tem, como não tem tido almoço. Nosso sentimento, irmãos, é que Deus, Ele já fez algo por nós. Todos nós já recebemos a vida de Deus, e nós temos uma certa responsabilidade, uma certa comissão com as questões espirituais. Ontem Roberto Marcondes sobre a vida dinâmica da igreja, Romanos capítulo 12, versículo 1 a 3. E o sentimento é que todos nós nos apresentemos para servir ao Senhor. Nenhum homem foi feito para ficar, como nós lemos também em Mateus, desocupado. Todos nós fomos feitos para servir ao Senhor. Esta manhã nós apresentamos alguns irmãos, apresentamos a Andréia que vai batizar. Alguém falou do Senhor para ela, como alguém um dia falou do Senhor para mim e para você, como também algum dia você já falou do Senhor ou tem falado do Senhor para alguém. Então essa comunhão não é para trazer um peso para nós, é para continuar fazendo o que nós temos feito, irmãos. Todos nós pregamos o Evangelho. Um momento ou outro no seu dia a dia você tem orado por alguém, num momento ou outro você tem mandado alguma mensagem ou algum versículo para alguém, você tem orado por alguém. Então Deus tem dado caminho onde é que você convive durante a sua semana para falar do Senhor para alguém. A necessidade ela é muito grande, a carência espiritual das pessoas é muito grande. No tanto que o Senhor, quando ali em Mateus capítulo 9, o Senhor foi vendo a multidão, o Senhor falou que elas estavam como alguém sem cuidado, sem pastor. Estavam exaustas, cansadas. Do contexto familiar seu, tem muitas pessoas que com certeza estão cansadas, exaustas, ou cansada da vida familiar, ou cansada do trabalho, ou exausta até mesmo por viver algum tipo de dificuldade, ou não, talvez ela também se julgue uma boa pessoa, mas precisa da vida de Deus. Então essa incumbência de pregar o Evangelho, essa incumbência de orar por as pessoas, de levar um sentimento de amor, de carinho, de alegria, tem que partir de nós. Deus nos deu esse comissionamento e nós não podemos abrir mão em momento nenhum. Então nós agora estamos iniciando esse ano, E os irmãos deram testemunho da viagem ali no norte de Minas. As pessoas estão carentes. Talvez você nem precise pregar o Evangelho, mas um abraço, Um abraço, um sentimento de atenção, talvez muda muitas coisas
de anos na vida de alguém. Por isso nós precisamos ter sobriedade, simplicidade, ver que o ambiente onde Deus te colocou, goste você ou não, se você não gosta do seu trabalho ou do ambiente onde Deus proporcionou você trabalhar, tem que mudar o foco, né? O foco não é levantar, ir para um trabalho, bater o cartão, sair no final do dia, bater o cartão novamente, e no final do mês receber justamente o seu salário, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Mas esse não é o foco. O foco ainda é a pregação do Evangelho do Reino. Deus nos deu e tem nos dado muitas coisas, irmãos. Nós vimos a experiência dos trabalhadores da 11ª hora. Todos nós fomos chamados para sermos esses trabalhadores da 11ª hora. Nós estamos ali talvez já no finalzinho dos últimos minutos, né? Para completar às 18 horas, onde o dono da vinha irá prestar conta com cada um de nós. Aí o Senhor vai pedir para podermos apresentar os nossos frutos. Não necessariamente são pessoas, mas o desejo, o alvo de Deus é alcançar pessoas. Todo o contexto político hoje, se vocês forem ou se tiveram tempo de ouvir, né? Cada ministro ou cada liderança, o foco principal é pessoas. Nas entrelinhas é pessoas. Por quê? Nós estamos orando para que Deus alcance as pessoas. E o canal que Deus vai usar, ou o canal que Deus tem usado, é eu e você. É como se você fosse uma chama ou uma vela, da qual um dia alguém acendeu você, colocou ali fogo, você começou a brilhar no seu trabalho, na sua casa, no seu relacionamento, no seu convívio, e depois você acendeu outro, e foi acendendo, e hoje nós estamos aqui, irmãos, frutos de lágrimas de alguém, oração incessante de alguém, começando ali nos discípulos, aquela oração de Atos capítulo 2, refletiu na sua vida, talvez depois de muitos e muitos anos. Por que ali a oração foi forte a ponto de tremer o lugar, orando por 10 dias, orando forte, até Deus ouvir e falar: salva esse, salva aquele, salva aquela família. Então nós somos o resultado, irmãos, de muitas vidas terem sido tomadas, decapitadas, alguns como mártires fiéis ao Senhor, mas valeu a pena ou não? Isaías fala que nós somos fruto do penoso trabalho do Senhor. Foi fácil o Senhor gerar-nos, ou gerar a igreja, ou foi um trabalho árduo, penoso? Mas nós temos sentimento, irmãos, de muita gratidão ao Senhor. No dia 30 nós lemos 1 Samuel capítulo 7, primeiro livro de Samuel capítulo 7, versículo 12. Senhor Jesus, primeiro livro de Samuel capítulo 7, versículo 12. Senhor Jesus, vamos ler juntos. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ler novamente. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O que nós podemos dizer nessa manhã, irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Se você está vivendo a vida da igreja, não podemos esquecer desse sentimento, que até aqui nos ajudou o Senhor. Quem tem sido o seu amparo, o seu auxílio?
Quem tem cuidado de você, da sua casa? Mas na minha casa eu estou cheio de problemas, cheio de dificuldade. Irmãos, foram lidos, Braga leu uns 10 versículos, falando sobre dar graças ao Senhor e falando sobre ter um sentimento de gratidão. Nós não podemos ser ingratos. O Senhor tem cuidado de nós. Só o fato, irmãos, de nós respirarmos. Ontem o Roberto Marcondes falou: levanta antes de qualquer coisa, coloca, que é o mais disponível no momento ali, coloca o rádio no Instituto Vida para Todos, e a vida já começa a emanar e fluir para dentro da sua casa. Irmãos, se nós levantarmos todos os dias e proclamarmos esse versículo: até aqui me ajudou o Senhor. Final do dia, vai dormir: até aqui me ajudou o Senhor. Deus tem nos ajudado, irmãos. O Ebenezer aqui é a pedra de ajuda, a pedra de apoio. Essa pedra de ajuda, essa pedra de apoio não pode faltar. Quando você invoca o nome do Senhor, ali está disponível essa pedra de ajuda para você. Coríntios fala que essa pedra é Cristo, é a nossa rocha firme, é a pedra espiritual. Quem guardou aquele povo no deserto durante 40 anos foi essa rocha, essa pedra viva, que é Cristo. Irmãos, nós temos uma pedra viva. Pedro fala que essa pedra é uma pedra viva, que é Cristo. Quando eu invoco o nome do Senhor, eu tenho uma pedra que me ajuda. Quando eu leio e oro a palavra, eu tenho uma pedra que me ajuda. Quando eu canto o hino, irmãos, que gozo e que alegria. Aí cessa murmurações, a luz de Deus começa a jorrar. Aqui não vamos ler novamente, nós encorajamos, alguns grupos familiares leram, e alguns leram até no dia 31 que reuniram-se, do versículo 1 até o versículo 13, porque aqui tinha uma condição contra o povo de Israel. Os filisteus estavam ali de prontidão para poder destruir. O que Samuel pôde fazer a não ser rogar ao Senhor? Nós temos dificuldades inúmeras, irmãos. Quem vai poder remover pedras? Quem vai poder remover montanhas? Talvez o seu casamento no momento tenha sido uma montanha grande, que você está tentando remover, não o marido, né, ou a esposa, mas a condição da vida familiar. Uma montanha você está tentando remover, nós não conseguiremos, irmãos. Para remover questões externas, para remover questões malignas, como aqui o povo todo, os filisteus indo contra Israel, Marcos fala que para remover todas essas questões externas que nos impedem de tocar em Cristo, primeiro nós precisamos crer, e crer por meio da oração. Quando nós oramos, aí o monte, irmãos, você pode escolher se ele vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, você decide. Quando você ora crendo, quantas pessoas não foram crer no Senhor depois de 10 anos, 14 anos, 20 anos, alguém foi salvo e intercedeu por essa pessoa, e essa pessoa não foi salva? Nós não podemos desistir. Também não podemos ficar como se essas questões relacionadas à salvação das pessoas não fossem conosco. Irmãos, tudo é conosco. Quem vai pregar o Evangelho, e ainda o Evangelho tão elevado que é o Evangelho do Reino? Mas Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não tenho nenhuma expressão verbal para explicar para uma pessoa sobre a salvação. Irmãos, nós não temos. O que nós temos é a experiência de Cristo,
que um dia entrou para dentro de nós e mudou a nossa vida, mudou a nossa realidade. E hoje nós estamos aqui um pouco mais transformados. Nós não podemos dizer que nós não fomos transformados. Olha a sua experiência antes de crer no Senhor. Ela é melhor do que hoje? Talvez financeiramente é até melhor. Saúde talvez até melhor. Mas, irmãos, o que tem dentro de nós, essa vida, essa alegria, esse prazer de viver Cristo, ninguém pode tirar de mim, de você. Esse direito de invocar o nome do Senhor, de proclamar que Jesus é o Senhor, ninguém pode tirar. Todos nós estamos sendo transformados. E nessa era final, Deus está conduzindo um grupo de pessoas a se tornarem pessoas maduras. Apocalipse capítulo 12, irmãos, tem sido real na vida de muitos e precisa ser real na minha e na sua vida. Quando nós proclamamos, venha o teu reino. Por que vir o reino se eu não estou pronto? Não, irmãos, nós estamos prontos. Aqui o Senhor falou, eu vou resolver o problema de vocês. Gastou aqui o versículo 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto. Olha só, irmãos, enquanto Samuel estava ali orando, enquanto você está reunindo, lendo a Bíblia, indo para as conferências, ofertando, os filisteus querem chegar e pelejar contra você e contra a sua casa. Mas trovejou o Senhor aquele dia, com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Basta um trovejar do Senhor. Talvez você está lutando, tem 10 anos, aí você precisa ter ousadia, ter intrepidez. Samuel aqui, irmãos, não estava preocupado em si com os inimigos. Ele estava fazendo um holocausto, uma oferta, uma consagração ao Senhor. O último hino que nós cantamos ontem, após os avisos, a consagração é a base. Ó Senhor Jesus! Então aqui o Senhor falou assim, olha, tira os ídolos, tira os baalins. Foram muitos ídolos que foram tirando. O versículo 4, tiraram dentre si os baalins e as astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Irmãos, começaram a tirar ídolos, a confessar pecados. Aí não tem jeito da boa mão do Senhor ser sobre nós e em nós. Este é o segredo, irmãos. Nós precisamos ser iluminados, buscar graça diante de Deus. Senhor, não permita, Senhor, que nada que tenha sido um peso ou que tenha me atrapalhado, porque Satanás quer colocar situações, ou familiar, ou financeira, ou psicológica, ou psiquiátrica, várias questões, para impedir com que você pregue o Evangelho, porque você está cheio de situações. Aí quando você prega o Evangelho, vem a acusação. Aí o diabo quer te acusar. Como você vai pregar o Evangelho cheio de idolatria, cheio de situações não resolvidas? Irmãos, nós temos o sangue do Senhor para nos purificar de todo o pecado. João fala aqui, primeira epístola de João, que nós temos um advogado que é justo, nós temos um advogado que é fiel, para nos perdoar de todo o pecado. Aí quando nós oramos ao Senhor, Senhor, eu sei que não sou digno, às vezes o inimigo até nos ajuda a voltar para o Senhor, porque ele acusa. Aí neste momento você vai diante de Deus e vai confessar ao Senhor, Senhor, eu tenho sido acusado, como Apocalipse 12 fala, que o inimigo, né, a grande serpente, o grande dragão,
o nosso acusador, ele nos acusa de dia e de noite. Como diz aquele hino, calados, o inimigo ri. Aí o que tem que fazer? Abrir a boca. Mas abrir a boca e confessar ao Senhor. Abrir a boca e orar ao Senhor. Abrir a boca e falar: Senhor, eu não posso continuar sem pregar o Evangelho, Senhor. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Mas quantas pessoas estão se esforçando, porque vivem independente do Senhor, se esforçam para viver uma vida familiar, se esforçam para viver uma vida tranquila no seu trabalho e não conseguem, porque cada vez vão afundando mais e mais. E chega ali no último estágio que fala Marcos, o último estágio de uma pessoa que vive em si mesmo, é o estágio da loucura. É o último estágio, Marcos fala. Tem muitas coisas que está no coração do homem: idolatria, feitiçaria, bebedice e várias coisas. Aí chega um momento que o homem não consegue, aí ele chega no estágio da loucura. Mas tem uma chance ou não, irmãos? Todos nós temos chance de nos voltar ao Senhor e falar: Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado. Paulo, irmãos, ficou desesperado. Esse versículo que o Hugo leu: o Evangelho é o poder de Deus, é a salvação para todo ser humano. Quando nós, irmãos, tomamos essa posição e falamos: Senhor, essa função o Senhor me deu e ninguém pode tirar isso. Por isso, irmãos, nós devemos ter um foco. Nós devemos ter um foco. Nós não podemos limitar o Senhor. Senhor, essa pessoa como vai ser salva? Esse outro jovem como vai ser salvo? Aquele outro que já tem 7 anos que não mais invoca o Senhor, como fazer com que ele seja restaurado? Irmãos, a morte do Senhor não foi em vão. A graça do Senhor foi dispensada a todos os homens. Sempre haverá uma oportunidade de arrependimento. Nesta manhã, Deus está nos dando uma oportunidade de arrependimento. Senhor, nesse ano, Senhor, não tem promessas. Não adianta prometer que no final de 2019 nós vamos dobrar o número de irmãos. E se Deus quer multiplicar o número? Não é isso? Senhor, esse ano eu vou pregar o Evangelho para 1. Não limita Deus. Talvez Deus vai te dar 2, 3, 4, 10. Como fazer? Os colportores estavam distribuindo, né? Uma média de 5 livros por dia, não é isso? É uma média. Uma ótima média. Numa situação difícil como foi 2018. Mas aí o Senhor falou: eu não estou satisfeito. O Senhor falou: quero que vocês alcancem por meio dos livros mais pessoas. Aí agora, irmãos, o Senhor nos deu uma equipe, né? Cada colportor está orando ao Senhor, buscando graça do Senhor para formar uma equipe. Porque um colportor é insuficiente. Aí Deus multiplicou esse colportor em 3, formando uma equipe de 4. Ainda estamos começando. Mas isso, irmãos, não é só região 6. A nível de Brasil. Deus está levantando equipes de colportores, que é chamado PAC, Posto Avançado da Colportagem. E a média de distribuição da equipe tem sido 80 livros por dia. Que é o kit 40 vezes 2. E daqui a pouco, o Senhor vai avançar um pouco mais. Tem equipes que já estão distribuindo 40 livros, cada equipe são 4, vezes 4, 166 livros, ou seja, 166 sementes num dia, que cada kit tem 2 livros, são 320 livros distribuídos por uma equipe, irmãos. Coisa que um talvez distribuía em 2 meses ou 1 mês, Deus agora está levando-os a distribuir durante um dia ou uma semana. Quem tem feito isso, irmãos? Quando João olhou ali em Apocalipse capítulo 5, ele viu que o livrinho
que o livro estava fechado, selado, mas ele tinha conteúdo por dentro, tinha conteúdo por fora. Aí João falou e chorou fortemente, porque ninguém era digno de abrir aquele livro. João falou, não há um sequer que é digno de abrir. Ele ficou desesperado, irmãos, porque ele viu a igreja sendo arrebatada, ele viu a Nova Jerusalém descendo do céu, ele viu o dragão sendo esmagado pelos vencedores, ele viu o arrebatamento, viu as igrejas sendo aperfeiçoadas. Ele ficou louco. Quem vai transmitir essas revelações, essas verdades? Aí o anjo apareceu. Calma, João. Um homem foi aprovado por Deus. Um homem desceu do trono e viveu 33 anos e meio. E foi aprovado por Deus. Deus selou esse homem. E agora, irmãos, tem só um homem. O unigênito se tornou primogênito. Era o único filho de Deus. Quando ele morreu, ressuscitou e entrou para dentro daquele que invocou o nome do Senhor, as portas foram abertas, o véu foi rasgado, nós fomos introduzidos. Agora não tem só um único filho de Deus, tem os primogênitos. O Senhor se tornou o primeiro dentre muitos filhos de Deus. Você é um filho de Deus ou não? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, irmãos, há um rogar forte. Em fevereiro do ano passado, nós oramos forte pela economia do país. E também intercedemos pelos irmãos da Venezuela. Na conferência de setembro, nós oramos forte, porque em outubro seria as eleições, um mês depois. Irmãos, o que está ocorrendo tem a oração sua e minha, e nós não podemos agora recuar, senão tudo desanda, porque o que move, o que gera, o que faz avançar, são as orações dos santos. Nós não podemos parar de interceder pelo nosso país. De acordo com a profecia de Apocalipse 12, muitos filhos de Deus na época da grande tribulação vão se refugiar na América do Sul, que é tipificado ali pela águia, onde aqui será o deserto. E nós temos que preparar esse deserto, irmãos. Você não necessariamente vai estar aqui, e não queira estar aqui. Creia que você será arrebatado antes da grande tribulação. Deus vai chegar numa árvore cheio de frutos amarelos, já ali com uma laranja madura e várias laranjas verdes. Mas Deus vai escolher você como essa laranja madura, pronta, para poder o Senhor dizer: servo bom, fiel e prudente, entra no gozo do teu Senhor. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, irmãos, há uma necessidade forte. Por isso Deus quer contar com a sua oferta financeira, Deus quer contar com a sua oração, Deus quer contar com o seu espírito forte, para pregar o evangelho do reino. O Delfonso falou um pouco, nós também falamos na reunião de serviço. Esse ano agora nós estamos retomando o Expolivro Árvore da Vida. Quantas pessoas não foram alcançadas, irmãos? Quantas pessoas? Muitos de vocês serviram. A Judite serviu integralmente ali durante meses, mas alguns dando apoio, a Eusinete, vários irmãos aqui, indo e voltando, e alguns integralmente. Somos testemunhas, irmãos, de quantas pessoas foram salvas. O Expolivro é um ônibus, adaptado dentro, com os livros, e uma equipe ali de 7, 8, 10, mais os voluntários, saindo de cidade em cidade, pregando o evangelho. Agora foram adquiridas 3 carretas, só a parte de trás, o cavalo mecânico você aluga ou pega emprestado e leva para a cidade que você quiser. Também já adaptada, agora está fazendo as reformas finais, plotando. Em março ali, se vocês virão, as 3 carretas na estância estacionada, mais algumas vans, que o Senhor já está também promovendo,
Porque uma carreta não cabe ali no bairro Alípio de Melo, cabe? Mas uma van, numa praça em movimento ali, com mesas, exposição de livros, uma equipe de 7, 8, 10 irmãos ali do bairro, ou outros irmãos também disponíveis nesse dia, pregando o evangelho ali no Alípio de Melo, distribuindo folhetos, convidando as pessoas, ali mesmo trazendo para poder receber uma oração. Aí no outro dia vai para outro bairro, vai para o Barreiro, no outro dia vai lá para o Sagrada Família, e vamos rodando, irmãos, pregando o evangelho do reino, mais o apoio dos comportores, mais o retorno do CEAP, que nós estamos orando, para que o CEAP seja restaurado na região 6, você não precisa ir, como alguns dos nossos irmãos estão fora, né, em Brasília, em Lorena, podem fazer o CEAP aqui e dar apoio nesse empreendimento maravilhoso que o Senhor tem dado. Irmãos, graças ao Senhor. Tem um versículo aqui para mim poder concluir. Os irmãos podem colocar 2 microfones aqui na frente, por favor, ou só um mesmo. Números 11. Ó Senhor Jesus. Números, capítulo 11. O contexto do capítulo 11, irmãos, é a murmuração do povo e também Moisés reivindicando algumas questões ao Senhor. O Senhor ouviu tudo. Irmãos, reivindique algo de Deus, que Deus vai resolver e vai atender todas as suas reivindicações. Se você ora errado, não preocupa. Romanos capítulo 8 fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Comece a orar de qualquer maneira, Deus, no meio da sua oração, muda tudo, e você passa a orar de acordo com a vontade dEle. Aí o versículo 13 diz assim, Moisés falou isso, né? Donde teria eu carne, vamos ler juntos? Para dar a todo este povo, pois choram diante de mim, dizendo, dai-nos carne que possamos comer. Olha só, irmãos, Moisés com um grupo de mais de 600 mil homens, sem falar de mulheres, crianças, só aqui aqueles que estavam prontos para poder guerrear. Aí o povo reclamou, murmurou. Moisés falou, Senhor, como que eu vou fazer para dar carne? O povo quer carne. Se não der carne, eles vão voltar, porque estão com saudade do pepino, dos melões, da cebola, do mel, e aí por diante. Eles querem retornar para o Egito. Aí o Senhor falou, não, ninguém vai retornar para o Egito. Uma vez que colocou a mão no arado, é seguir, olhando para o autor e consumador da fé. Amém. O que eles estão querendo, Moisés? Estão querendo carne. Aí o Senhor falou, então vou dar carne. Versículo. Aí o Senhor falou assim, diz ao povo, olha só, irmãos, o segredo. Você pode pedir qualquer coisa para o Senhor, mas ao segredo, santificai-vos para amanhã, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. É uma maior mentira, irmãos, nós nunca fomos bem no Egito. Se éramos bem, irmãos, talvez hoje, se você não tivesse crido no Senhor, nem vivo você estaria mal, ou a sua saúde já estava sendo consumida por imundícia, por bebidas, por drogas, por várias questões inúmeras, porque é forte, o mundo quer massacrar-nos. O Egito, irmãos, nunca é e nunca será. O mundo está aqui. A religião também, irmãos, nunca será melhor do que Cristo. Você não pode viver nem no nível do mundo, nem um pouco mais no nível da religião, porque você será consumido pelo velho homem da mesma maneira. Você precisa estar nos lugares celestiais, acima de todo questionamento, acima de toda murmuração, acima de toda falta de perdão, toda frieza.
nós estamos assentados nos lugares celestiais. Aí o Senhor aqui falou assim: olha, Moisés, eles não vão comer, versículo 19, não é um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem 20. E Moisés já devia estar calculando, né? Um dia vê 600 mil, onde eu vou arranjar carne? Nem 2 dias, carne para 2 dias, poderia até conseguir algo, né? Agora 5, 10, 20, aí o versículo 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? O versículo 21, respondeu-lhe Moisés: Senhor, 600 mil homens de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhe-ei carne e comerão o mês inteiro. Moisés ficou doido, irmãos. Que é isso, Senhor? Como eu vou fazer isso? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelha e de gado que lhe bastem? Ou se ajuntarão para ele todos os peixes do mar que lhe bastem? Aí o Senhor falou: Moisés, você me conhece pouco. Olha o que o Senhor falou para Moisés no versículo 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se te cumprirá ou não a minha palavra. O Senhor falou: Moisés, você está preocupado, Moisés? Eu é que darei carne sem medida. Acaso, irmãos, a mão do Senhor encurtou para nos dar a bênção? Você precisa receber esse copo de água para poder saciar sua sede. Será que a mão do Senhor só chega até aqui? Se precisar, irmãos, o Senhor manda vir o copo até você. O Senhor falou: Moisés, não preocupa, Moisés. O encurtar aqui, irmãos, é o mesmo que limitar. Às vezes nós limitamos Deus por causa das nossas opiniões. Senhor, essa pessoa não crerá no Senhor, ou eu não consigo falar do Senhor para ela. Se não consegue, irmãos, dá de presente um livro. Você compra ali no serviço de literatura, R$20, paga 14 com desconto, se for o lançamento. E um Jave de R$5, você adquire a R$1,50. Ali, ó, a Aline está cheia de jornal na mão. É um kit ali, balança ali, Aline. Esse é o kit, não? Ali, ó, 10 jornais, R$15, irmãos. Você pode entregar para 10 pessoas esse mês. Você vai limitar Deus? Deixa a semente ir. Uma hora Deus vai fazer com que essa semente brote, para que essa pessoa seja salva e viva a vida da igreja. Senhor Jesus,